Fala, fala galera! Questão 45 da prova amarela, derradeira, última questão. Tô dizendo assim, ó, o texto de Agualusa tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro. Tema que o Enem ama de paixão, preconceito linguístico. De que maneira, né, que eu utilizo a língua como um instrumento de dominação e poder dentro das dinâmicas sociais e de que maneira a linguagem pode ser utilizada para reforçar ou para subverter certos padrões sociais construídos. Com base no trecho citado pelo autor, infere-se que esse preconceito se deve. Então, por que acontece o preconceito ao português brasileiro? Bora lá! De quem é esta língua? Uma pequena editora brasileira, a Urutau, acaba de lançar em Lisboa uma antologia antirracista de poetas estrangeiros em Portugal, com o título Volta para a Tua Terra. Pô, isso aí... O livro denuncia as diversas formas de racismo a que os imigrantes estão sujeitos, né? Alguns dos poetas brasileiros antologiados queixam-se do desdém com que um grande número de portugueses acolhe o português brasileiro. É uma queixa frequente. Então, existe uma discrepância aí por quê, né? Porque o português de Portugal versus o português do Brasil traz, muitas vezes, uma persistência do português de Portugal. E aí, né, o falar brasileiro é associado a uma prática racista, xenofóbica, que vê o latino, que vê o imigrante como inferior, né? Então, ele mesmo aponta, né? A língua vai ser um instrumento aí de racismo. Aqui em Portugal, eles dizem que o nosso português é errado, mas que nós não falamos o português. Escreve a poetisa paulista Maria Júlia Pinheiro para concluir. Se sua linguagem, a lusitana, ainda conserva a palavra da opressão, ela não é a mais bonita do mundo. Ela é uma das mais violentas. Então, né, o Brasil não fala português. Por que o Brasil não fala português? Porque ele fala diferente do português que seria adequado. Qual português que seria adequado? O português de Portugal, tá? Então, seria essa dicotomia, essa oposição português-Portugal, português do Brasil, que direciona aí, né, que eu consigo, a partir dos padrões do que eu, dentro da minha visão de mundo eurocêntrica, julgo certo, seria o idioma adequado, seria o idioma correto. Bora olhar as questões. A dificuldade de consolidação da literatura brasileira, não, né? O preconceito não tem a ver com a literatura brasileira não ser amplamente aceita no mundo. Na verdade, muito pelo contrário, a literatura brasileira é muito amplamente aceita no mundo. Né? Muitas vezes a gente tem uma literatura muito respeitada. Aos diferentes graus de instrução formal também não tem a ver a instrução formal, ou seja, não tem a ver com acesso ao ensino, não tem a ver com quanto que esses falantes são instrumentalizados, né? São estudados. A existência de uma língua ideal, que alguns falantes lusitanos creem ser a falada em Portugal. E aí o que vai acontecer? O português do Brasil é errado, ou é menos português, não é português. Faz sentido, hein? Ao intercâmbio cultural que ocorre entre os povos dos diferentes países, aqui eu tenho primeiro um recorte muito específico, Brasil-Portugal. Eu não falo de outras comunidades lusófonas, outros povos lusófonos, né? Como, por exemplo, os povos de Angola, Moçambique, que falam português também, né? Então, não tem aí esses diferentes povos, não. A distância territorial, nada a ver, né? Não tem nada a ver com território. Então, a alternativa correta, a alternativa C, tá bom? Galera, beijo, beijo. Muito bom. Até mais.